Você já imaginou que um dos maiores ícones do terror de todos os tempos nasceu quase por acaso? Que antes da máscara de hóquei, antes do facão, antes do nome Jason Voorhees se tornar sinônimo de pesadelo, existia apenas um acampamento abandonado, um roteiro simples e uma ideia criada mais para lucrar do que para fazer história? Em 1980, Sexta-feira 13 não chegou aos cinemas como um clássico, ele chegou como uma aposta barata, mas saiu como uma lenda. E hoje você vai descobrir como esse filme mudou o terror para sempre. No final da década de 70, o cinema de horror estava cansado de monstros clássicos, vampiros sofisticados e histórias cheias de regras sobrenaturais. O público queria algo mais próximo, mais real, mais desconfortável. Halloween, lançado em 1978, mostrou exatamente isso. Não era preciso explicar demais, bastava criar tensão. Cunningham percebeu essa mudança antes de muita gente. Ele não queria criar arte, ele queria criar impacto. E foi aí que surgiu uma das jogadas de marketing mais ousadas da história do cinema de terror. Antes de existir roteiro, elenco ou até mesmo uma história definida, Cunningham criou o título Sexta-feira 13. Um nome simples, carregado de superstição, imediatamente associado ao azar e ao medo. Ele publicou anúncios em revistas especializadas anunciando o filme como o mais aterrorizante já feito. Era mentira, mas funcionou. Produtores ficaram curiosos, distribuidores se interessaram e o público começou a comentar. O filme já existia na imaginação das pessoas antes mesmo de ser filmado. Somente depois disso, Victor Miller foi contratado para escrever o roteiro. A ordem estava invertida, e isso moldou o DNA do filme. Sexta-feira 13 não nasceu de uma grande visão artística, mas de uma necessidade prática, criar algo rápido, barato e assustador. E talvez seja exatamente por isso que ele funcione tão bem até hoje. A história é simples, quase minimalista. Um grupo de jovens chega ao acampamento Crystal Lake para reabrir o local. O público descobre pouco a pouco que aquele lugar guarda uma tragédia. Anos antes, um garoto chamado Jason Voorhees se afogou enquanto os monitores negligenciavam suas funções. Esse detalhe muda tudo, porque Sexta-feira 13 não é apenas sobre mortes aleatórias, ele é sobre culpa. Cada assassinato carrega o peso de uma tragédia não resolvida. Pamela Voorhees, a mãe de Jason, não é uma assassina comum, ela é uma mulher quebrada, dominada pela dor, pela raiva e pela sensação de que o mundo falhou com seu filho. Betsy Palmer entrega uma atuação perturbadora justamente porque não interpreta uma vilã caricata, mas alguém emocionalmente destruído. O mais irônico é que Betsy Palmer desprezava o filme. Ela achava o roteiro raso, violento e sem futuro. Aceitou o papel apenas por dinheiro. Mesmo assim, sua performance elevou o filme. O momento em que Pamela alterna entre a própria voz e a voz de Jason é um dos pontos mais assustadores do longa, porque revela que o verdadeiro monstro ali não é sobrenatural, é psicológico. O elenco jovem era composto por atores praticamente desconhecidos. Adrienne King, no papel de Alice Hardy, trouxe vulnerabilidade real à personagem. Ela não é uma heroína preparada. Ela reage como qualquer pessoa reagiria, com medo, desespero e instinto de sobrevivência. Isso ajudou a criar o arquétipo da Final Girl, tão importante para o slasher. Kevin Bacon, ainda no início da carreira, acabou eternizado em uma das mortes mais famosas da história do terror, algo que ele mesmo jamais imaginaria naquele momento. As gravações aconteceram em um acampamento real em New Jersey, o Camp No Bible School. O orçamento era tão limitado que a equipe inteira ficou hospedada no local. Isso criou uma atmosfera única. À noite, o silêncio era absoluto. Não havia iluminação artificial forte. Apenas árvores, neblina e o som do vento. A fotografia do filme ajuda a construir esse clima constante de vigilância. A câmera frequentemente se move como se alguém estivesse observando os personagens. Esse ponto de vista subjetivo, colocado no lugar do assassino, se tornaria uma das marcas mais copiadas do gênero. O espectador não apenas vê o horror, ele participa dele. Mas nada disso teria o mesmo impacto sem o trabalho de Tom Savini. Savini trouxe para Sexta-feira 13 um nível de realismo que chocou o público em 1980. Suas experiências pessoais na Guerra do Vietnã influenciaram diretamente a forma como ele criava os efeitos. Para ele, a violência precisava parecer real, pesada, desconfortável. As mortes não eram rápidas nem limpas, elas doíam. A famosa cena da flecha atravessando a garganta de Kevin Bacon foi criada com truques simples, mas extremamente eficazes. E até hoje é lembrada como uma das mortes mais icônicas do cinema. Outro elemento essencial foi a trilha sonora de Harry Manfredini. Com poucos recursos, ele optou por usar o silêncio como arma. Quando a música entra, ela não avisa, ela sussurra.
O som Kikiki Mamama se tornou um dos elementos mais reconhecíveis do terror. O detalhe de que isso significa Kill Mom adiciona uma camada psicológica que poucos filmes do gênero se preocupavam em explorar naquela época. Quando Sexta-feira 13 chegou aos cinemas, a reação foi extrema. A crítica odiou. Muitos consideraram o filme ofensivo, gratuito e vazio. Mas o público respondeu de forma oposta. As sessões lotavam. Jovens gritavam, riam nervosamente, saíam comentando cada morte. O filme virou um evento. Com um orçamento de cerca de $550 mil, arrecadou mais de 59 milhões. Era impossível ignorar. E então veio o final. Alice, traumatizada, sozinha em um barco, cercada pela calmaria do lago, tudo parece resolvido. Até Jason emergir da água em um dos sustos mais memoráveis da história do cinema. Essa cena não estava no roteiro original. Foi uma ideia de última hora. E talvez tenha sido a decisão mais importante da franquia. Porque ali Jason nasceu como símbolo. Nas sequências, Jason se tornaria o centro de tudo. Evoluiria, ganharia novas características, viraria quase uma entidade. Mas nada disso existiria sem o primeiro filme. Sexta-feira 13 criou um modelo que seria replicado à exaustão. Jovens isolados, sexo, álcool, imprudência, um assassino silencioso, uma punição brutal. Esse filme ajudou a definir o que o slasher seria pelos próximos 20 anos. Mais de 4 décadas depois, Sexta-feira 13 continua vivo. Não apenas como franquia, mas como memória coletiva. Crystal Lake se tornou um lugar mítico. Jason, um arquétipo. O filme não envelheceu porque ele não depende de tecnologia. Ele depende de medo. Medo do escuro, medo do isolamento. Medo de que o passado volte para cobrar seu preço. Sexta-feira 13 não é perfeito. Ele é simples, direto, às vezes até ingênuo, mas é justamente isso que o torna eterno. Ele capturou um momento específico da história do cinema e o transformou em algo maior do que seus criadores jamais imaginaram. Esse não é apenas um filme, é o nascimento de um gênero. É o começo de um pesadelo que nunca terminou. E enquanto houver uma Sexta-feira 13 no calendário, Crystal Lake nunca estará realmente em silêncio. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e agora me conta, qual Sexta-feira 13 é o seu favorito? Muito obrigado sempre pelo seu tempo e até o próximo.